dia a todos e a todas. Estamos no dia 22 de maio, dia do autor português, e como tem sido hábito na Biblioteca Alves Mateus, em Santa Combadão, é hábito trazer um autor santacomadense para nos falar de obras que tenha publicado recentemente. É com muito gosto que temos aqui hoje a professora Ana Paula Monteiro, que tem publicado um conjunto vasto de livros sobre a gestão de conflitos. Portanto, este é o quarto livro, penso eu. Já tive o privilégio de estar na apresentação de outros e tivemos a gestão de conflitos na família, na escola e na saúde, penso que foram os anteriores. E hoje estamos aqui para apresentar um outro livro que se chama A Gestão de Conflitos nas Organizações. É para nós muito gratificante e um agradecimento e parabenizar, portanto, esta nossa conterrânea que, enfim, é professora auxiliar do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto e que estas publicações têm sido feitas em coautoria com o professor Pedro Cunha, também um especialista professor catático. O professor catático, que é da Universidade de Fernando Pessoa e convidado na Porto Business School da Universidade do Porto. Portanto, duas pessoas com já um vasto currículo profissional e com um vasto currículo em termos daquilo que são a publicação de livros sobre esta temática e, portanto, a temática que está aqui sempre em causa é os conflitos e, portanto, a gestão de conflitos. E, portanto, o que eu iria perguntar à professora Ana Paula Monteiro é qual é a visão que tem sobre a existência de conflitos nas organizações e se o facto de existirem, porque existem naturalmente, se estes conflitos são uma oportunidade ou um risco para a evolução dessas mesmas organizações. Muito bom dia a todos que nos ouvem e gostaria de agradecer o convite ao Sr. Presidente da Câmara e também o convite que me foi dirigido pela doutora Elizabeth Almeida. É com muito gosto que estou aqui mais uma vez neste espaço tão bonito, o espaço da nossa Biblioteca Municipal. E essa pergunta é de facto muito... Temos trabalhado sobre conflitos, eles, de facto a visão que temos é que eles são inerentes à natureza humana, à vida humana e também às organizações. E a ideia de pensarmos em eliminá-los, além de ser utópica, é contraprodutiva, irá gerar mais conflitos. No entanto, existe ainda uma visão de senso comum que também existia na literatura até os anos 80, de que o conflito era algo negativo, que iria ser mais um risco do que uma oportunidade. E então esta visão acabava por levar a que não se desse importância nas organizações a esta dimensão que prefaz qualquer tipo de organização, desde a escola, nas nossas famílias, nas relações românticas e nas organizações de todo o tipo, não apenas empresas, mas IPSS, ONGs, etc. Isto é de facto natural e vai sempre acontecer. Agora, depois temos que ver o que é que vamos fazer com eles. E podemos ter uma visão ou uma orientação competitiva de confronto e então vamos ter uma postura eu ganho e tu perdes, e aí é natural que isto seja um risco, porque eu vou ter posturas de que a minha opção é esta, de solução, e então isto vai levar a vários riscos. Deteriorar os ambientes nas organizações, podem se tornar mesmo ambientes disruptivos, atrasar o processo de tomada de decisão, por exemplo,
enfraquecer o empenho das pessoas nas organizações, diminuir a satisfação para com o trabalho e outro conjunto de riscos. E podemos, se os evitarmos, isso também não é positivo, também é um risco, porque o problema não vai ser resolvido. Isso vai ter impacto na vida das pessoas, na organização e no desenvolvimento organizacional. Então podemos ter uma visão de uma lógica construtiva e positiva. Para isso, começa logo por uma questão que acontece muito na nossa vida e nas organizações, que é confundirmos às vezes um problema com um conflito. Porque, de facto, todos os conflitos têm na base um ou mais problemas. Mas nem todos têm que originar conflitos. Porque o conflito ocorre se há uma incompatibilidade real ou percebida. E se existe interdependência entre as partes. E também há sempre um lado emocional nos conflitos, mesmo que seja um conflito de tarefa. Então a questão é, por um lado, percebermos se estamos perante um problema ou se estamos perante um conflito. Porque um conflito é uma percepção sempre do problema, uma percepção sobre mim e uma percepção sobre o outro ou o grupo com quem trabalho. E isto é logo, se fizermos esta distinção, é logo preventiva entre o que é o conflito e o problema, de causar conflitos que são desnecessários e que não vão trazer coisas positivas. E depois eles são naturais, o que é que vamos fazer com eles? Vamos olhar para o futuro. E aí os conflitos podem prevenir os que vão ser disfuncionais e potenciar as vantagens que eles nos trazem, de mudança nas organizações, de transformação, de nova forma de fazer as coisas, de estabelecer até novas formas de comunicação e de autorreflexão até da própria equipa de trabalho, e aí eles podem ser de facto uma oportunidade e não um risco. Muito bem, muito obrigado. Acho que ficámos esclarecidos sobre a questão dos conflitos nas organizações e, portanto, diria como leigo que a existência dos conflitos não pode ser escondida, não pode ser ignorada, claro, mas que tem que ser, digamos, trabalhada no sentido de que, em vez de um risco, se transforme numa oportunidade. Exatamente. Eu tive a oportunidade não li o livro todo ainda, mas tive a oportunidade de ler algumas temáticas e tive a oportunidade de ler um caso prático, digamos, hipotético, naturalmente, de uma organização que era um estabelecimento comercial em que havia um pai e duas filhas e o modo como, digamos, os conflitos que existiam nessa organização, portanto, entre a visão do pai mais velho e dos filhos mais novos e digamos, do mau relacionamento que existia entre os filhos, como é que transformar todas estas questões que eram um problema, portanto, não era um conflito, que, no fundo, trabalhadas, se traduziram numa evolução da própria empresa, do próprio estabelecimento comercial, que tratava-se naturalmente do estabelecimento comercial. E, portanto, acho que este livro é extremamente importante. Isto levava-me para a segunda questão que lhe queria pôr, que era, na sua opinião, quais os principais tipos de conflitos nas organizações e quais os principais fatores geradores dos mesmos. Existem várias tipologias e academicamente existem imensas. É sempre difícil colocá-las, todos os tipos de conflitos para a diversidade, colocá-las numa definição. Mas podemos, assim, de uma forma simples, falar nos níveis em que eles ocorrem e no nível intrapessoal. Nós estamos nas organizações e somos pessoas e levamos conflitos no nível intrapessoais e o próprio trabalho pode despolutar conflitos intrapessoais. Depois, conflitos dentro da organização, das equipas, entre as equipas e conflitos às vezes de uma organização com outras. Mas também podemos olhar para a dimensão do conflito, uma dimensão mais de tarefa, quando discordamos como fazer as coisas, o que é prioritário, que métodos e técnicas podemos usar naquela tarefa, e depois os conflitos relacionais, que têm a ver com a tensão entre as pessoas. E
Os conflitos de tarefa, também chamados cognitivos, esses conflitos até podem trazer questões muito boas para as organizações, a tal discussão, novas formas de fazer as coisas. O problema é que muitas vezes os conflitos transformam-se em conflitos mistos. O que é que eu quero dizer com isto? O meu colega de trabalho, por exemplo, não concorda comigo na forma de levar a cabo uma determinada tarefa e eu, em vez de ver isso do ponto de vista que ele não concorda em termos da tarefa, eu entendo isso como um ataque pessoal. Muito bem. E então os conflitos transformam-se em conflitos mistos. E depois, estes conflitos mistos muitas vezes geram animosidades desnecessárias, geram, por exemplo, que eu me centre quando esse colega diz alguma coisa e se eu tenho uma visão dele já menos positiva, eu dou mais atenção à pessoa, ao mensageiro do que à mensagem, porque se fosse outro colega com quem eu tenho boas relações interpessoais, eu até ouviria a mesma mensagem, exatamente a mesma de outra forma. E então a questão dos conflitos é isso. Eles geram-se por vários fatores, olha, desde logo da cultura organizacional. Se for uma cultura pautada pela desconfiança, por algum padrão de liderança mais autoritária, é natural que vão gerar aí mais conflitos. Os recursos escassos, e o povo já dizia muito bem, casa onde não há pão, e o mesmo acontece todo ralho nem tem razão, o mesmo acontece nas organizações. E se houver aqui estes tais conflitos, se existir tensão, é natural que exista mais competitividade sobre os recursos. E então, os recursos escassos, a interdependência de funções. Hoje em dia, cada vez mais trabalhamos em interdependência de funções. Quanto mais interdependente forem as funções, mais conflitos ocorrem. Às vezes também, quem assume o papel de líder da organização ou do grupo não tem competências de liderança, competências comunicacionais, competências de liderança, ou então utilizam um estilo de liderança que não é adequado àquela organização. Existem também características individuais. Há pessoas que são mais concitadoras ao conflito, não é? E então é natural que ele ocorra. As organizações muito, muito burocráticas também, onde o processo de tomada de decisão às vezes se atrasa, isso também pode ser um fator gerador. A forma como a informação passa na organização, como se comunica dentro da organização. São os canais adequados, se é a informação adequada, e às vezes até se passa muita informação, mas não é de forma adequada, ou não se discute essa informação. E depois, nas organizações, isto é que é a questão, geralmente não é só um fator que gera, são vários em simultâneo. Isto também mostra a complexidade dos conflitos nas organizações. E isso é um aspecto também que é importante quando se olha para um conflito, porque para se resolver positivamente tem de se fazer um bom diagnóstico do conflito. Muito bem, acho que respondeu correto, do meu ponto de vista, àquilo que era exatamente a questão, e falou aí em competências para a gestão dos conflitos, e tem a ver, e como disse bem, a existência nas organizações de determinado tipo de lideranças e a personalidade dessas lideranças leva a que as coisas, ou seja, se uma pessoa é mais propensa a ouvir também e a dialogar. Uma competência essencial, ouvir. Ouvir e dialogar, ou se tem um estilo mais ditatorial. E aí isso, naturalmente, pode ser um fator negativo ou positivo para a gestão da organização. Mas, naturalmente, para que as coisas, portanto, sejam analisadas, quando estamos a falar de um gestor de conflitos, terá que ser uma pessoa externa, não é? Portanto, para que analise, ou terá que ser, digamos, dentro da própria organização.
Isso levava-me à questão que eu ia perguntar a seguir, é que competências serão necessárias para uma gestão positiva do conflito? Eu primeiro dizia, não tem que ser algo externo. Todos nós temos um papel a cumprir. Qualquer colaborador, líder de equipa, líder da organização, todos nós temos um papel aqui a cumprir para construir convivências positivas nas organizações onde interagimos. Porque o desafio aqui é o que é que eu posso fazer, dimensão prática, para criar um clima mais construtivo na organização. Lógica construtiva. E então as competências são várias e têm a ver com todas as áreas da dimensão humana. Sentir, pensar e agir. E essas competências, assim, de uma forma simples, começam logo pelas competências comunicacionais. A forma como eu comunico, como eu apresento o meu ponto de vista e apresentar o meu ponto de vista de forma honesta e sem um tom argumentativo, porque isso vai levar a que o outro depois também teria um conjunto de contra-argumentos e aí transformamos um diálogo numa discussão. A forma como eu me autoconheço, como é que eu costumo atuar perante situações dos conflitos. Se eu percebo que a situação me está a causar alguma irritabilidade, por exemplo, percepcionar as minhas emoções, geri-las e regulá-las. Depois também, a forma como comunico é muito importante. Temos tendência, às vezes, quando estamos num conflito, discutir com base no passado. Isso vai gerar mais conflitos para a contenda. E, em vez de discutir a resolver o problema e olhar para os resultados que queremos obter para o futuro. Depois também falar com o outro e não pelo outro, porque é diferente. Porque às vezes dizemos, eu já sei o que é que tu queres, ou então é mais do mesmo, coisas assim. E então falar com o outro, ouvir o outro, de forma o que é que ele pretende e ouvir com empatia. Tentar se colocar no lugar do outro. Depois, também acho que é uma questão muito importante, é percebermos o que é que nós temos em comum. Porque se não vimos o que é que há em comum do nosso ponto de vista, possivelmente nunca vamos... não há potencial para se resolver o conflito através de uma negociação, do diálogo, da colaboração. E aí então entraremos mais pelo confronto, ver depois vai haver coisas que não são comuns, como um problema de ambos, de toda a equipa de trabalho, por exemplo, e também acreditar nas nossas potencialidades e nas da outra parte, criar que é possível, resolvermos o conflito construtivamente. E outras questões também muito importantes é, durante muitos anos, apesar do conflito ser das coisas que mais despoleta emoções, há até alguns autores que dizem que despoleta tantas emoções como o humor, por isso não sei se está já a ver a dimensão desta complexidade. Só se estudava o lado cognitivo do negociador, porque enquanto estamos a resolver um conflito estamos a tomar decisões, mesmo que não tenhamos consciência disso. E então também esta questão das emoções são muito importantes, de como gerir e regular as nossas emoções e usar até as emoções de forma positiva na situação de conflito. Isto é muito importante. E também é importante, de alguma forma, utilizar o humor em algumas situações para quebrar impasses na negociação, para melhorar o clima quando ele se torna mais tenso. E também uma questão importante, resistir a influências tóxicas e também autocuidarmos. Se nos autocuidarmos e dermos significado, entendermos o significado daquilo que estamos a fazer, o valor do nosso trabalho, e entender também que o nosso trabalho é algo também que nos dá algum sentido de vida
eu acho que as pessoas serão mais felizes nas organizações e os conflitos previnem-se e gerem-se de forma mais positiva, porque ninguém é feliz numa organização onde não há paz. Sem dúvida, sem dúvida. E se calhar ia-me levar à última pergunta, mas antes disso gostaria de perguntar o seguinte, e foi exatamente aquela questão prévia que eu tinha colocado, digamos, a competência para transformar um conflito num facto positivo. E a questão é esta: se nós numa organização ou a pessoa tem competência, alguém na organização, e principalmente quem lidera, tem essa competência para perceber de que tem que dialogar e tem que ir junto da sua equipa, criar consensos para, ou se a pessoa não o tiver, o conflito não desaparece. E, portanto, para identificar o conflito, muitas vezes, digo eu, se a pessoa não tem competência para isso, terá que ser alguém externo. Sim. Tem que ser alguém externo que faça a análise da situação e encontre a solução para o problema e para o conflito. É assim, existem... O livro fala muito de duas formas construtivas de resolver conflitos, que é a negociação e a mediação. E, de facto, as empresas podem recorrer a mediadores externos. Certo. Mas a mediação, o mediador vai auxiliar as próprias partes a resolver o conflito, a manterem a responsabilidade sobre a situação e a continuarem a ser protagonistas da solução. Certo. Portanto, alguém que vai auxiliar as partes. No fundo, a mediação é a negociação com a intervenção de uma terceira pessoa, imparcial e neutral. Como o caso, o exemplo que deu de um capítulo, e aí destaco esta questão, esta importância, é que o nosso tecido empresarial e organizacional ainda é muito constituído por empresas familiares. Certo. E lá também descoletam conflitos. E aí as emoções têm um papel muito grande, até porque às vezes, por exemplo, num caso de uma família que se divorcia e tinha uma empresa, depois já há dois conflitos, o familiar e o do divórcio. E então aí a mediação pode ter um papel muito importante para olhar, para ajudar as partes até para se igualarem emoções mais negativas. Mas no fundo, esta questão de como resolver conflitos e de ter inteligência emocional nos conflitos é um processo contínuo. Estamos sempre em aprendizagem. Não é algo que se fecha. Aprendizagem das situações passadas, da experiência, de formações que se podem estabelecer dentro da organização, quando as organizações fazem os planos formativos, de workshops, por exemplo, e aí, efetivamente, é uma aprendizagem contínua. E todos temos um papel, não é só o líder. O líder tem um papel crucial, obviamente. É alguém que guia, que orienta as pessoas, que pode transformar a sua equipa, fazê-los acreditar nas suas potencialidades, mas todos temos um papel. Porque cada vez trabalhamos mais em interdependência. É verdade. E quanto maior a interdependência, maior a possibilidade de existirem conflitos. Certo. E então todos temos um papel na organização, porque para criar conflito é só preciso um dentro da organização. Mas para construir a paz somos precisos todos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Isto leva-me naturalmente à última pergunta que lhe queria perguntar. Qual é a utilidade deste livro que agora, portanto, temos aqui connosco? Para que é que ele vai servir? Este livro tem uma utilidade... Este livro não é apenas um livro teórico. E não é apenas sobre fatores que geram os conflitos, mas também as formas de o resolver. E dando exemplos, como é o exemplo do caso dos conflitos nas empresas familiares e da mediação nessas empresas, procuramos também, e o meu colega Pedro irá também referir isso,
trabalhar temas atuais do século XXI, que ainda eram pouco trabalhados, principalmente no contexto português. E destaco aqui outros temas como, por exemplo, a diversidade nas organizações. As organizações são cada vez mais diversas, de faixas etárias, de formações, até de culturas, de pessoas, de orientação sexual, por exemplo, de religião, e então isso no sentido de incluir essas pessoas, de respeito pelos direitos humanos, mas isso também traz conflitos, e então procuramos trazer estes temas atuais do século XXI e também temas que são desafios atuais por facto das novas tecnologias. Por exemplo, um tema que ainda é muito pouco trabalhado em Portugal é a cybervadiagem, ou cyberloafing. O que é isso? É as pessoas usarem os meios das organizações, meios tecnológicos, para fins pessoais, de lazer. É verdade. E então isso traz conflitos. Será que é bom apenas bloquear o acesso das pessoas? Mas as pessoas têm o telemóvel delas e vão fazer o mesmo se não houver uma política educativa na organização, neste sentido. Portanto, o livro fala também destes novos desafios e dá ler essa parte também. Fala sobre estratégias de prevenir, de gerir e de resolver os conflitos, e por isso tem uma utilidade para todo o tipo de organizações. Muito bem. Eu no fundo, digamos, a conclusão, e eu tive a oportunidade também de ler essa parte sobre a cybervadiagem, e acho que é feita, digamos, uma análise correta relativamente àquilo que são hoje a internet dentro das organizações, e organizações, sejam elas privadas, sejam elas públicas. Sim, sim. E, portanto, acho que, em síntese, diria que este livro é um livro para ter em todas as organizações, para que todos os que, enfim, gerem a organização tirem daqui, digamos, algumas ideias, como, digamos, transformar conflitos em oportunidades para essas mesmas organizações. Exatamente. Então, e nessa questão prática, da praticidade, da utilidade do livro, o meu colega Pedro Cunha fala exatamente nestes temas importantes do século XXI. As pessoas não querem estar só nas organizações para receber um salário, querem sentir o significado, o sentido do seu salário, ser felizes nas organizações. Muito bem. E efetivamente, sem paz, como eu disse há pouco, não há felicidade, e as organizações não mudam, não se transformam, não evoluem. Muito bem, então se calhar estava na altura de ouvirmos o professor Pedro Cunha para dar também esse testemunho. Olá a todos, eu sou Pedro Cunha, um dos coordenadores do livro Gestão de Conflitos nas Organizações. É o número 4 da coleção Conflito, Negociação e Mediação, da Pactor. E é para mim um gosto enorme poder-lhes falar um pouco sobre este livro, que procura ser um livro diferente dos livros habituais de gestão de conflitos para as empresas e não só. A razão pela qual o seu título é Gestão de Conflitos nas Organizações foi porque quer eu, quer Ana Paula Monteiro, com quem tenho a honra de co-coordenar este novo livro, efetivamente pensamos não só nas empresas, mas em diferentes tipos de organizações, ONGs, IPSS, outro tipo de organizações públicas e privadas, da economia social, etc. Na realidade, sejam quais forem essas organizações, não há dúvida que neste início do século XXI, na verdade, a gestão de conflitos nelas adquire uma necessidade enorme, uma premência muito grande, porque não existem seres humanos sem conflitos. A verdade é que a forma como nós olhamos para os conflitos nas organizações tem vindo a evoluir muitíssimo, desde os anos 80 e particularmente se olharmos desde os anos 70 para estes 50 anos da democracia portuguesa.
empresa. Muita coisa mudou. Se antigamente os temas eram mais clássicos, mais tradicionais no que dizia respeito ao conflito, hoje encontramos temas completamente novos. E foi procurando olhar para esses temas completamente novos que aparece a gestão de conflitos nas organizações, este novo livro da gestão, da psicologia, da sociologia, ligadas, digamos assim, com o propósito de nos fazerem olhar para os conflitos de uma forma absolutamente construtiva, colaborativa e integradora. Com isto eu quero dizer que os novos temas são a felicidade do trabalho. Os novos temas são a cibersegurança. Os novos temas são a realização pessoal. Os novos temas são descobrir o significado e o propósito de vida no meu próprio local de trabalho. E, de facto, só olhando para estes 4 exemplos que eu acabei de dar, nós percebemos o quanto Portugal está sintonizado com o século XXI no que diz respeito aos temas mais atuais das emoções e dos pensamentos e dos comportamentos humanos. E é isso que as empresas portuguesas, as organizações portuguesas, que não apenas as empresas, de facto se debatem com toda esta nova busca de soluções para esses novos conflitos que surgem e que criam a necessidade de encontrarmos também novas ferramentas e novas estratégias para esses novos problemas. Um dos aspectos que eu mais gosto neste nosso novo livro, da gestão de conflitos nas organizações, é precisamente o tema dos conflitos que nós temos enquanto colaboradores de uma organização e que, efetivamente, procuramos, nas solicitações imensas que a vida de hoje tem, conciliar, compatibilizar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal. Durante muito tempo acreditava-se que o mundo profissional e o mundo pessoal lidavam um com o outro, mas eram como se fossem entidades separadas. Inclusivamente havia um velho lema que eu me recordo quando comecei a minha carreira profissional há 30 anos, que era de que trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Quase como se fossem 2 entidades separadas e o comportamento de um colaborador e de um profissional tivesse que ser absolutamente distinto e diferente daquele comportamento seu, a nível pessoal, familiar, ao nível de um grupo de amigos. Hoje, o mundo das emoções, este século das emoções, das novas gerações altamente qualificadas. Em Portugal temos a geração de recursos humanos mais qualificada de sempre, na senda do que tem acontecido na Europa e no mundo mais desenvolvido. Na realidade, esta nova geração não pensa assim. Eu penso que nós temos que olhar para a gestão de conflitos nas organizações, olhando para o facto que nós temos gerações mais qualificadas e gerações que não só querem ser profissionais, mas que querem ser pessoas, que querem conciliar a sua vida pessoal com a vida profissional, que não querem mais trabalhar horas a fio, como se não existisse a possibilidade de elas se desenvolverem como pessoas em primeiro lugar. Encontrar um propósito de vida numa empresa, encontrar um significado de vida numa organização é também algo fundamental. E eu penso que as novas gerações, ao trazerem-nos estes temas, de que nós também podemos aprender a ser felizes nas organizações em que trabalhamos e de que o trabalho não necessita de ser um castigo, o trabalho não necessita de ser meramente instrumental, apenas e somente um salário ao fim do mês. Não, o trabalho pode ser muito mais do que isso. Pode e deve ser fonte de prazer, fonte de realização pessoal. O trabalho também nos pode dar um propósito de vida. E eu acho que é aí que este novo livro, Gestão de Conflitos nas Organizações, nos poderá enriquecer um pouco. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Pedro Cunha. Portanto, acho que foi muito pertinente a sua intervenção. Eu queria agradecer a si e à professora Ana Paula Monteiro, nossa ilustre Santa Combadense, por este momento muito importante que tivemos, a apresentação deste livro, que eu acho que será também de grande mais-valia para que se resolva o problema dos conflitos nas organizações. E eu próprio, durante este tempo que estivemos, acho que para mim foi uma aprendizagem muito grande, porque nós, políticos, com responsabilidades na gestão, neste caso da vida autárquica, onde os problemas existem, onde os conflitos existem, e tem que haver naturalmente essa capacidade para saber que temos que ter um papel importante
na gestão dos conflitos e não em transformarmos os conflitos em problemas para as organizações. Para mim acho que foi uma aprendizagem muito grande e nós estamos a aprender todos os dias e por isso, professora, muito obrigado por mais esta publicação e muito obrigado também pelo facto de que é uma Santa Combadense que continua, digamos, a ser uma mais-valia para as organizações e naturalmente como Santa Combadense e como Presidente da Câmara sinto enorme orgulho por aquilo que os nossos munícipes produzem em benefício da sociedade. Muito obrigado. Eu também queria agradecer, em meu nome e em nome do professor Pedro Cunha, o vosso gentil convite. É com muito gosto sempre que estamos abertos a convites tão gentis como o vosso, que sempre tão bem nos acolhem, não apenas nesta coleção, mas também no livro anterior dos grupos que publicámos em conjunto, e estamos disponíveis para colaborar naquilo que considerarem necessário, e foi mesmo com um grande gosto que estive aqui hoje. Obrigada e também agradecer a todos que vão ouvir este vídeo e um feliz dia do autor português. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.